versículo 1, Gênesis 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, ainda não era Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Olha só, terra, parentela e casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui nasce a história do pai na fé, do nosso pai na fé, Abraão. Aquele que Deus tomou como uma matriz, como um padrão, para criar um povo eleito, um povo para Ele. Tudo começou com esse homem. A gente normalmente quando fala dele, fala Abraão, mas aqui ainda ele era Abrão. Lá na frente o nome dele seria mudado para Abraão, que é pai de nações. Pai de nações, né? Abrão não tinha nenhum filho sequer, como poderia ser pai de nações. Então, tudo o que você viu culminar lá no Calvário, que você sabe que resultou lá no Calvário, no sacrifício de Jesus no Calvário, para salvar a humanidade, para oferecer salvação para a humanidade, aquilo lá que aconteceu, que você já leu na Bíblia, que você já viu nos filmes, que você já viu na novela, aquilo do Calvário começou aqui. Quando Deus chama Abrão, Deus já sabia o que viria pela frente. Ou seja, ele ia de um homem, de um casal, cuja esposa era estéril, idoso, um casal idoso, ele faria surgir uma descendência que formaria uma nação, o povo judeu, e nessa nação, de uma mulher, ele usaria um ventre de uma descendente de Abrão, para poder vir ao mundo, Deus vir ao mundo em forma humana, para morrer pela humanidade, e acabar com a separação entre Deus e o homem que aqui já existia. Quando a gente vê aqui, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não conhecia a Deus, e também Deus não se apresenta. É muito comum, quando Deus se manifestou para outros descendentes de Abraão, como para Jacó, por exemplo, ele falava assim: olha, eu sou o Senhor Deus de Abraão. Então Deus tinha uma referência para falar com a nova pessoa e dizer quem ele era, porque aí a pessoa lembrava de Abraão. Aqui Deus não tinha referência, porque naquele momento a terra estava corrompida. O lugar onde Abraão cresceu e viveu era um lugar de idolatria. A família de Abraão adorava vários deuses. A família dele era uma família idólatra. Muito provavelmente Abraão também devia ser idólatra. Você sabe que na idolatria existe um Deus para cada coisa. Até hoje, aqui no Brasil, tem Deus para cada profissão, né? Tem um que cuida dos motoristas, tem um que cuida dos pescadores, tem um que cuida do não sei o quê. É um Deus para cada coisa. Abraão cresceu com isso. E qual era o problema de Abraão? O desejo dele. Abraão, casado com Sara, idoso e não tinha filhos, porque Sara era uma mulher estéril, e já tinha chegado à velhice e não pôde dar filhos para o seu marido. Numa época em que ter filhos não era apenas uma questão de realizar o sonho do coração de ouvir um bebê dizendo mamãe, papai, como hoje em dia acontece, não. Naquela época, o homem que não tinha filhos, ele era envergonhado, para ele era uma desonra. Por quê? Porque ele não tinha descendência. Normalmente as famílias tinham muitos filhos para poder fortalecer o clã.
como uma tribo, que quanto mais homens nascessem, então mais fortes eles seriam para proteger a terra deles, porque naquela época não tinha as leis que tem hoje, e quem tinha o seu pedaço de terra tinha que defendê-lo com a espada. Então quando no clã ou na tribo uma mulher engravidava, quando se dava à luz, que vinha a notícia assim, ó, nasceu um menino, é macho, é homem, todo mundo comemorava, porque é mais um homem para guardar a tribo. Se nascesse uma mulher, eles não tinham a mesma alegria, não por desprezar a mulher, mas porque eles precisavam do homem para a guerra. Então ter filhos naquela época não era como ter filhos hoje, era muito importante. E uma mulher que não dava filhos, ela era uma mulher triste, ventre seco, infértil, não fértil. Então para ela era uma humilhação, para o marido era uma humilhação. Por isso o homem, quando a mulher não tinha filhos, normalmente ele arrumava outra. Ele fazia isso coberto de razão. Você não pode me dar filhos, então eu tenho direito de ter outra mulher ou outras mulheres para poder gerar filhos. Era normal, isso era normal, não havia lei. Mas Abraão chegou aos 75 anos de idade, permanecendo fiel, leal a uma esposa estéril. Ou seja, ele podia se deitar com outra, ele tinha como justificar isso, ele não seria mal visto pela sociedade por isso, ele estaria coberto de razão para isso, mas ele não queria expor a sua amada esposa a essa situação. Então chegou aos 75 anos, sendo fiel, leal a uma mulher estéril. Isso chamou a atenção de quem? De Deus. Porque quando você lê aqui, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela. Por que Deus não falou isso para o irmão de Abraão? Por que Deus não falou isso para o pai de Abraão antes? Por que não falou para Ló? Por que ele falou para Abraão? Se Abraão era idólatra, se Abraão vivia numa terra pagã, por que Deus falou com ele? Deus não é Deus santo, por que falar com alguém que vivia numa terra pagã? Por quê? Aí está a explicação do porquê Deus se revela para pessoas. Ele não vê na pessoa, ele não busca na pessoa perfeição. Talvez alguém pense assim, bispo, eu tenho que ser uma pessoa perfeita para Deus falar comigo, eu tenho que ser, eu não posso cometer um erro para que Deus fale comigo. Não é isso que Deus busca, porque se fosse assim, Deus nunca teria se relacionado com homem algum, porque de Adão a Jesus todos pecaram, e de Jesus até hoje, depois dele, todos pecamos também. Não há quem não peque. Mas o que Deus busca no ser humano, para que ele possa iniciar um relacionamento com o ser humano, é a essência dele no ser humano, a essência de Deus no ser humano. Qual é a essência de Deus, você sabe dizer? Justiça. Deus é a própria justiça. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Então quando Deus olhou para Abraão ainda, né? E viu, puxa vida, esse homem não me conhece, não tem o meu espírito, não tem a minha palavra, mas ele tem um respeito para com a mulher dele incomum. Onde que eu vou achar isso? Se ele é assim com ela, então ele será também comigo. Amém, pessoal? Ou seja, é igual a pessoa que está buscando um marido, uma esposa. Qual o critério que você tem que ter? Porque quando você se casa com alguém, você está fazendo uma aliança para a vida toda com aquele alguém.
com quem você vai se casar, com quem você vai fazer aliança. Se você, por exemplo, olha, você moça, vê que o rapaz é mulherengo, mas você ignora o ser mulherengo dele, em nome da beleza do rosto e do corpo dele, você fica assim, sabe, fingindo que não está vendo que ele desculpa falar assim, Zé Galinha. Você ignora este nome da beleza dele, então você está sendo, não sei se eu posso falar essa palavra, burra. Mas porque você já está se aliando a alguém que você sabe que tem a tendência a trair. Se nem casou, ele já anda com você na rua, olhando para as mulheres na rua, anda com você na rua, olhando para as outras mulheres, mas você ignora isso, você arruma um barraquinho, faz uma discussão, mas você continua indo adiante, então você já sabe onde é que você está amarrando o seu burro. Você vai casar com uma pessoa que é infiel, que tem caráter de infidelidade. Então, quem planta vento, colhe tempestade. Se você é inteligente, você vai procurar casar com uma pessoa que tenha as características que tragam segurança para você ter uma aliança com ela. Assim foi Deus. Deus não iria casar com uma pessoa, fazer um pacto, fazer uma aliança com uma pessoa que não tivesse a sua essência. Então Deus viu, se ele não me conhece, não conhece a minha palavra, nunca me ouviu, mas é assim com a esposa, ele é um homem justo. Então, esse é o homem que eu vou trazer para ser padrão, para eu criar uma nação, e depois eu poder vir pela descendência dele, eu vou me fazer carne, eu vou me fazer homem, o verbo se fará carne. Deus escolheu Abraão por isso. É por isso que é assim que Deus trabalha, sempre foi assim e é até hoje assim. Tem gente lá fora, vivendo na idolatria, vivendo na promiscuidade, vivendo no roubo, vivendo na vida errada agora, mas mesmo assim, vivendo nessa vida, dentro da pessoa tem uma essência. De vez em quando o bispo Macedo cita aqui um exemplo do que ele já ouviu, de mulheres que viviam na prostituição, da mulher dizer assim, que às vezes ela estava lá, debaixo do corpo de um homem, vendendo o seu corpo, se prostituindo para poder ter comida, e o homem está lá e ela está assim, oh meu Deus, eu não queria isso, mas eu não sei fazer nada diferente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Quer dizer, Deus vê aquilo ali, que a pessoa no fundo, ela tem um desejo de mudar. Às vezes a pessoa está lá, inclinada diante de um espírito, acendendo lá uma vela, na idolatria, e ela é dedicada, ela é zelosa com aquilo que ela faz, mas por que ela faz aquilo? Porque ela não conhece nada melhor. Então Deus vê aquele zelo dela. É isso que Deus vê. Foi o que Deus viu em Paulo, quando era Saulo. Paulo perseguia os cristãos, ele era zeloso em relação à religião dele, o judaísmo, mas Deus viu que ele fazia aquilo com sinceridade. Ele era zeloso, ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas ele tinha uma essência de justiça, que é a essência de Deus, e é isso que Deus busca, essa sinceridade. A pessoa está no erro, está na lama, mas ela está assim, mas no fundo, ela tem um senso de justiça, e ela não quer continuar daquele jeito, ela quer encontrar a verdade. Então Deus vai e faz isso. Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai. 3 coisas difíceis, né? Porque você sabe que normalmente a gente cresce próximo de parentes. Quem hoje vive num lugar distante da sua parentela e da sua terra, de vez em quando se pega suspirando, que saudade da minha terra, se eu pudesse ver meus parentes. Porque o coração ele quer isso. Casa do pai,
Ninguém saía da casa do pai. Naquela época as famílias não se dividiam, elas cresciam juntas, justamente para poder estar forte para a guerra. Se dividisse, enfraquecia. E Abrão, quando saiu da casa do seu pai, levou muita gente com ele. Então dividiu o bando, enfraqueceu. Mas ele foi. Deus o chamou e ele foi. E interessante, Deus não disse, você vai para tal lugar. Não, ele disse, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele saiu sem saber, ele trocou o certo pelo duvidoso, o visível pelo invisível. Ele abriu mão de algo que ele tinha, ele não era pobre, ele não passava necessidade, ele tinha tudo ali. Mas ele abriu mão de tudo aquilo por um lugar que Deus nem disse qual era. Deus disse, eu te mostrarei. E Deus fez a promessa de que faria dele uma grande nação. Imagine fazer uma grande nação de um homem com 75 anos de idade, com a esposa com 65 anos de idade, e que não podiam ter filhos. Mas Deus é especialista em fazer o impossível se tornar possível. O problema de Deus não são as nossas impossibilidades. Você não precisa ficar assim, como é que Deus vai fazer para o ventre dessa mulher idosa dar filho? Uma mulher idosa não pode ter filho. Você não precisa se preocupar como é que Deus vai fazer. Isso aí é parte dele. A sua é obedecer. A nossa parte é obedecer. Se você obedece a Deus, se você está no centro da vontade de Deus, então você está seguro. Amém, pessoal? Ninguém está mais seguro no mundo do que aquele que obedece a Deus. As pessoas aí fora, elas buscam o Deus deste mundo, elas querem se encher do Deus desse mundo. Qual é o Deus desse mundo? O dinheiro. Por quê? Porque tendo dinheiro elas pensam, eu posso construir casas, fortalezas, eu vou estar seguro. Elas imaginam na estrutura física a segurança. Mas a maior segurança que você pode ter é estar no centro da vontade de Deus, obedecendo a Ele, indo na direção dEle. Amém, pessoal? Hoje, o que você pode tirar dessa passagem de Abraão para a sua vida? É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, sai do pecado, sai do paganismo, sai desse adultério, sai dessa vida de mentira, sai dessa vida de vícios, sai dessa vida torta, sai desse tradicionalismo que de repente vem de família, dessa religiosidade, e vem para mim, porque eu vou te honrar. Se você me obedecer, se você me honrar, eu vou honrar você. É isso que Deus está falando. Amém, pessoal? Olha só o que ele fala aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Então Deus honrou Abraão. De Abraão saiu o povo judeu, e do meio da descendência dos judeus saiu o Salvador da humanidade. Por isso que Deus falou para ele, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todo o planeta, todo ser humano hoje pode ser beneficiado por causa da fé que começou com Abraão. Quando uma pessoa se converte, abandona os pecados e se arrepende e se entrega para Jesus, no céu ela é reconhecida como filho de quem? Quando Zaqueu resolveu consertar a sujeira da vida dele, Jesus estava lá dentro da casa de Zaqueu. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque o quê? Este também é filho de Abraão. Então todo aquele que renuncia ao pecado e decide andar no centro da vontade de Deus, também é filho de Abraão. E quando você se torna filho, você se torna herdeiro. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, passa a valer para você também. Você não precisa se preocupar com seus inimigos.
Você não precisa se preocupar com quem não gosta de você. Ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem se levantar contra você vai prestar contas a Deus. Você não precisa se preocupar. A única coisa que você tem que se preocupar é em estar no centro da vontade de Deus. A pergunta é: você está no centro da vontade de Deus? Bispo, eu estou na igreja. Não quer dizer que você esteja no centro da vontade de Deus. Qualquer pessoa pode entrar na igreja. Algumas sextas-feiras atrás, deve ter um mês ou dois, eu estava fazendo a reunião aqui no Brás, na Catedral do Brás, sexta-feira, meio-dia, que é o dia que a gente faz o trabalho forte de limpeza espiritual. Vocês sabem disso, né? Mas eu estava fazendo a reunião algumas semanas atrás lá no Brás. Na hora que eu falo para o povo: fique de pé que a gente vai fazer a oração forte, e a gente começou a fazer a oração forte, que a gente chama de sacudimento. Você sabe que a gente altera a voz assim, fala forte. Quando eu vejo, tem um gato correndo na igreja, e o gato corria para cá, e as pessoas com os olhos fechados, e os obreiros tentando pegar o gato e correr para lá. Por que eu estou falando isso? Por que o gato entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então, entrar na igreja não significa dizer que você esteja no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é você estar em obediência a Ele, ainda que para isso você desagrade todo mundo e a sua própria vida e o seu próprio coração. Amém, pessoal? Se você diz assim: bispo, é isso que eu quero, então fique de pé no seu lugar. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.